É possível que você já tenha sentido isso. Um incômodo silencioso durante o louvor, uma ausência que não se explica durante a pregação, um vazio que grita mesmo quando todos parecem aplaudir. A sensação de que algo está errado, mas ninguém fala sobre isso. É como estar numa casa cheia de vozes, mas sem alma, como se os bancos estivessem ocupados, mas os corações desertos. Talvez você esteja buscando mais do que palavras bonitas, mais do que programações envolventes. Talvez o que sua alma anseie no fundo seja simples, um lugar onde Deus ainda habita, onde ele não é apenas citado, mas vivido, onde o culto não seja uma vitrine para talentos humanos, mas um altar onde o céu toca a terra. Charles Spurgeon costumava dizer que um ministério sem o Espírito Santo é pior do que morte. E essa verdade ecoa até hoje como uma advertência, porque há igrejas que continuam funcionando, seguindo sua liturgia, seus cronogramas, suas reuniões, mas estão espiritualmente em coma, como um corpo com o coração parado. Ainda se move, ainda respira, mas já não vive. E se você estivesse se alimentando todos os domingos de uma fé sem unção, de uma verdade sem cruz, e se a mesa que deveria ser lugar de pão estivesse cheia de migalhas teológicas, sem vida, sem sangue, sem sacrifício, em 1 Pedro 4,17 está escrito: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Não são os bares, os tribunais ou os becos que primeiro ouvirão a voz do juízo, mas os púlpitos, os corais, as salas de oração. Porque é ali, dentro da casa de Deus, que ele começa a sua purificação. Antes de Deus confrontar o mundo, ele visita o seu povo. E talvez essa visita já esteja acontecendo. Não com trovões, mas com silêncios. Não com terremotos, mas com corações inquietos. Com olhos que choram no secreto e almas que já não suportam cultos sem presença. Esse não é um chamado para julgar templos alheios, mas para discernir se o nosso próprio coração ainda é morada do Espírito Santo. Porque o juízo começa pela casa de Deus. E talvez essa casa não seja de tijolos, mas de carne. E se hoje for o dia em que Deus decide visitar o seu templo novamente? Não com palmas, mas com fogo. Não com holofotes, mas com santidade. E se ele começar por nós? Agora a caminhada começa. E o primeiro passo é olhar no espelho. Em algum momento, a fé perdeu o peso. O que antes quebrava corações, agora entretém mentes. O que antes conduzia ao arrependimento, agora alimenta o ego. A imagem substituiu a essência. A performance tomou o lugar da presença. E o altar se transformou em um palco. Há igrejas em que o aplauso é mais alto que o choro, onde o carisma vale mais que a cruz, onde tudo é bonito, organizado, bem ensaiado, mas o céu permanece em silêncio, como se Deus assistisse à distância, esperando por um coração rasgado no lugar de um roteiro bem executado. A igreja nunca existiu para nos refletir. Ela foi criada para nos atravessar. Não é um espelho onde admiramos nossas conquistas espirituais. É uma janela por onde enxergamos o Cristo crucificado, que nos confronta com sua santidade e nos convida a morrer junto com ele. O que Deus reprova não é a estética. Ele não se incomoda com a beleza das luzes ou com a harmonia do som. O que ele reprova é a ausência dele em meio a tudo isso. O louvor pode ser impecável, a pregação pode ser eloquente, a organização pode ser exemplar, mas se o Espírito não estiver ali, tudo é vão. Quando o homem ocupa o centro, o Espírito se retira. Ele não divide trono com vaidade, não compartilha glória com o orgulho. Ele é vento, e o vento não sopra onde há paredes de ego. É possível que uma igreja lote todos os domingos, que tenha filas na porta, seguidores online, eventos bem-sucedidos, e ainda assim esteja vazia. Porque o que enche uma casa não são corpos, é a presença. A ausência de Deus não começa com escândalos, começa com distrações, com substituições sutis, com pequenas trocas, cruz por holofote, joelho por palco, quebrantamento por roteiro. Até que um dia, percebe-se que a igreja está cheia de movimento, mas vazia de arrependimento. E talvez hoje seja o tempo de voltar a ser janela, de rasgar as cortinas do espetáculo e deixar que a luz da verdade atravesse de novo os corações.
Não há nada mais perigoso do que uma igreja que se olha demais e já não enxerga o céu. Fé sem ferida é só filosofia. O culto termina. A Bíblia foi aberta, o sermão foi entregue, as pessoas voltam para casa, mas algo permanece intacto: o coração. A palavra foi ouvida, mas não atravessou. Soou bonita, até emocionante, mas não causou rendição. É possível estar em um ambiente onde a pregação é eloquente, teologicamente correta, bem articulada, e mesmo assim, sair do mesmo jeito que entrou, porque nem toda palavra que emociona transforma, nem todo discurso que impressiona é portador da presença. A unção não habita na técnica, ela nasce da cruz. Há um tipo de fé que sabe tudo, mas não sente nada, que acumula versículos, mas não se dobra, que entende as Escrituras, mas resiste ao Espírito. É uma fé sem rachaduras, sem pranto, sem ferida, uma fé limpa demais para ser verdadeira. O coração que ouve, mas não se quebra, é como uma terra endurecida. A semente cai, mas não penetra. O Evangelho, então, se transforma em opinião, a cruz em símbolo, o arrependimento em metáfora. Tudo vira abstração e nada vira entrega. Deus não unge argumentos, ele unge rendição. Não é a beleza da construção teológica que o atrai, é o altar partido, o joelho dobrado, a lágrima silenciosa que escorre enquanto o Espírito fala. Existem igrejas que pregam a cruz, falam dela, cantam sobre ela, estampam-na em suas paredes, mas nunca a carregaram. Falam do madeiro, mas não conhecem o peso. Citam o Calvário, mas não passaram pela morte do eu. São igrejas de cruzes penduradas e não cravadas no peito. Quando a palavra é pregada sem quebrantamento, ela se torna entretenimento. Quando o coração ouve sem se rasgar, ele se endurece ainda mais. E o que era para ser cura, vira rotina. O que era para ser fogo, vira conteúdo. O Evangelho não é um discurso, é um corte. Ele sangra antes de sarar. Ele desmonta antes de levantar. Ele expõe antes de consolar. E se a mensagem não fizer o coração tremer, talvez seja só mais uma filosofia, uma entre tantas. Só que agora com versículos, mas sem cruz, sem renúncia, sem glória. Porque onde não há ferida, não haverá transformação. Há um cansaço que não vem do trabalho, vem da vaidade. Um peso que não nasce do cuidado com o rebanho, mas da necessidade constante de ser visto, aplaudido, exaltado. Muitos líderes começaram como servos e terminaram como estrelas. O púlpito virou palco e o pastor, uma figura pública. Os olhos deixaram de contemplar a cruz e passaram a contemplar o homem. As ovelhas deixaram de ouvir a voz do pastor eterno para se prenderem à eloquência de seus líderes terrenos. A liderança espiritual não é brilho, é renúncia, é guerra no secreto, é silêncio quando se tem vontade de gritar, é carregar o cajado não para receber palmas, mas para enfrentar lobos. E muitos esqueceram disso. Confundiram a unção com carisma, trocaram autoridade por influência e perderam a direção. Guiar é um peso. Servir exige morrer todos os dias. Mas o púlpito agora recompensa quem brilha, não quem sangra. Muitos querem a multidão, poucos querem a responsabilidade espiritual que ela exige. Enquanto os pastores se tornam ídolos, o rebanho se perde. Porque carisma não alimenta, imagem não cura, retórica não liberta. O povo precisa de direção ungida, precisa de homens com marcas do deserto, não só com diplomas, de líderes com olhos molhados, não apenas com discursos prontos. Um cajado não foi feito para aplauso, foi feito para a guerra. Ele é símbolo de cuidado, mas também de confronto. Ele toca o ombro da ovelha, mas também espanta a serpente. E quando o cajado vira enfeite, o rebanho fica vulnerável. Há pastores exaustos porque tentam sustentar uma imagem que não é compatível com a cruz. Tentam ser tudo para todos quando deveriam apenas ser fiéis ao chamado. Tentam carregar multidões quando só deveriam carregar o altar. E há igrejas cheias de gente, mas vazias de direção. Porque o homem que deveria apontar para o alto começou a apontar para si mesmo.
O silêncio de Deus, às vezes, começa no púlpito. Quando o homem se torna grande demais, o céu se cala, não por desprezo, mas por zelo. Porque Deus não divide o louvor que pertence a Ele. Talvez seja a hora de lembrar: não há coroa sem renúncia, não há unção sem joelhos, e não há liderança verdadeira sem cruz. Há algo profundamente trágico quando o que antes causava temor agora provoca riso. Quando o pecado deixa de ser chaga e passa a ser charme. Quando a transgressão já não envergonha, mas é celebrada em nome de uma liberdade que não vem do Espírito. As igrejas começaram a silenciar sobre o pecado, a suavizar a santidade, a trocar a confrontação pela conveniência. E o que era altar virou vitrine, um lugar onde o ego é enfeitado e não quebrantado. Almas estão sendo deformadas, não por ataques externos, mas por permissividades internas. Não por perseguições do mundo, mas por concessões da própria fé. A ausência de confronto é vista como amor, mas não há amor onde não há verdade. E não há verdade onde o pecado é acobertado por palavras suaves. Tolerar o pecado nunca foi expressão de graça. É negligência espiritual. É fechar os olhos diante da queda. É fingir que o sangue da cruz não exige renúncia. E quando a igreja se cala, o inferno fala. Quando o altar não denuncia, o púlpito é tomado por vozes estranhas. O temor de ofender homens substituiu o temor de ferir a Deus. A prioridade passou a ser a aceitação, não a salvação. O sermão foi moldado para agradar ouvidos e não para quebrar corações. O Espírito Santo já não é mais o convidado principal. Tornou-se um conceito, uma ideia vaga, uma presença teórica. Quando o pecado é normalizado, a santidade se torna ridícula. Quem ainda jejua parece exagerado. Quem ainda chora pelos seus pecados parece ultrapassado. Quem busca pureza parece legalista. Mas é no meio desse ruído que Deus ainda sussurra aos seus, porque o padrão do reino não muda. A cruz continua sendo o centro. O sangue ainda é necessário. A santidade ainda é caminho. E o pecado ainda mata, ainda separa, ainda entristece o espírito. E quando o altar se cala, os gritos do inferno tomam o púlpito, não com violência, mas com sutilezas, com discursos bonitos que negam a cruz, com abraços que não curam, apenas anestesiam, com músicas que encantam, mas não libertam. Talvez o maior juízo de Deus sobre uma igreja não seja o castigo, seja o silêncio. Quando ele já não corrige, é porque já se retirou. E nesse silêncio, muitos continuam dançando, sem perceber que a presença já partiu. Vivemos um tempo em que a fé é buscada como alívio, mas não como redenção. As pessoas desejam bênçãos, respostas rápidas, portas abertas, mas não querem se encontrar com a cruz. Desejam paz, mas rejeitam o processo. Querem consolo, mas fogem do confronto. Uma geração inteira aprendeu a desejar a mão de Deus, mas não o coração. A presença foi confundida com benefícios. A fé foi diluída em promessas de sucesso, prosperidade e bem-estar. Mas Jesus nunca prometeu conforto. Ele prometeu vida, e a vida que ele oferece passa pela morte do eu. A cruz não é apenas o início, é o caminho. É a vereda estreita onde a alma é moldada, onde o orgulho é quebrado, onde o silêncio de Deus educa mais do que 1000 palavras, onde a glória não é medida em conquistas, mas em rendição. O Evangelho não é uma tática para alcançar objetivos. Ele é o chamado para morrer com Cristo, para viver nele. Não é uma filosofia de autoestima com um fundo bíblico. É o convite para negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, mesmo quando não há recompensa visível. A ausência de dor nem sempre é sinal de bênção. Pode ser sinal de anestesia espiritual. Há almas que não choram mais, não sentem mais, não ardem mais, não porque foram curadas, mas porque foram adormecidas. Viveram tanto tempo em uma fé confortável que já não percebem que a cruz foi deixada para trás. A fé verdadeira é percebida no corpo, joelhos dobrados, ombros curvados, mãos estendidas, olhos molhados. Não em selfies tiradas no meio do culto, não em frases decoradas para redes sociais, não em slogans que vendem uma imagem, mas em gestos que revelam entrega. Cristo não veio para nos tornar melhores, veio para nos tornar vivos.
E só há vida onde houve morte. Só há ressurreição onde houve sepultura. Só há glória onde houve cruz. Um evangelho sem cruz é um cristianismo sem Cristo. Uma religião sem redenção. Um ajuntamento de pessoas que cantam sobre um Salvador que nunca conheceram de verdade. E talvez o maior perigo não seja a ausência de fé, mas a fé sem arrependimento. Porque ela conforta, mas não salva. Acaricia, mas não liberta. Ilude, mas não transforma. E no fim, tudo o que sobra é uma espiritualidade rasa, revestida de frases bonitas, mas sem raízes no Calvário. Um cristianismo sem sangue, sem sacrifício, sem fogo. Mas ainda há tempo, porque onde há cruz, ainda há caminho. Charles Spurgeon dizia: quando a igreja deixa de chorar pelos seus pecados, Deus deixa de ouvi-la. Há uma linha tênue entre religiosidade e rendição, entre hábito e reverência, entre ajuntamento e habitação. Reconhecer a falência espiritual não é fraqueza, é o início da cura. Porque Deus não despreza um coração quebrantado. Ele não rejeita quem rasga o peito e diz: fui eu que deixei a cruz, fui eu que me acomodei, fui eu que me acostumei com a ausência dele. O juízo de Deus não começa no mundo, começa nos bancos, nos púlpitos, nas mãos levantadas por costume, nos olhos que já não choram, nas palavras que não passam do céu de gesso. É ali que ele vem primeiro, não para destruir, mas para restaurar o que se perdeu. Não se trata de apontar para o templo dos outros, mas de olhar para dentro e perguntar: meu coração ainda é casa? Ou virou vitrine? Ainda há altar aqui dentro? Ou só discurso bonito e silêncio do céu? A boa notícia é que o mesmo fogo que julga também purifica. A mesma palavra que confronta também reconstrói. O mesmo Deus que se afasta do orgulho se aproxima do arrependido. Porque antes de punir, Deus chama. Antes de fechar a porta, Ele bate. Antes de virar o rosto, Ele sussurra no íntimo. E talvez hoje seja esse momento. O sussurro, a pausa, o olhar que desce do palco e volta para o chão, onde tudo recomeça. Não é tarde. Enquanto houver um sopro de sinceridade, um suspiro de fome, uma lágrima escondida, há caminho, porque Deus ainda procura casas onde possa habitar. Corações que não queiram impressionar, mas apenas arder. Talvez hoje não seja o fim de uma igreja, mas o recomeço de um altar. E se for isso, então o juízo já se tornou graça.